Oi turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais uma aula. A aula hoje está diferente, mas eu vou explicar o que tem de diferente, tá bom? Então, primeira coisa, aqui em cima, tá, tem as páginas do livro 2 referentes à aula de hoje, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler, tá? Então, abram lá na página 374, ok? Vocês vão ler tudo e vão fazer os exercícios até a página 381, tá bom? Depois que você terminar de fazer esses exercícios e a sua leitura, você volta pra cá, tá bom? Aí você dá pausa agora e depois você dá play e continua assistindo, tá bom? Então, 1, 2, 3, começa! Então, gente, agora que vocês voltaram, espero que vocês tenham lido e espero também que vocês tenham feito os exercícios. Eu vou fazer uma correção comentada, tá bom? Então, eu vou passar pelos exercícios e a gente vai comentando sobre isso, tá bom? E vocês vão elaborando as respostas de vocês, as que tiverem que elaborar, tá? Porque algumas não tem como dar um gabarito certo, porque não tem uma resposta certa, é uma linha de raciocínio, é uma opinião sua, e tem outras não, tem outras que tem a questão do gabarito e eu vou passar para vocês, tá bom? Então, abrindo aqui na página 374, tá? Então, o primeiro exercício que nós temos está na página 379, ok? Então, e o exercício é o seguinte, tá? Tem 3, né? Letra A, letra B e letra C. Vamos lá. De que maneira a poluição atmosférica tem afetado a saúde da população? Então, aqui é uma parte que já está falando sobre os problemas ambientais da China e, dentre eles, a poluição atmosférica, né? Então, a poluição atmosférica ela está diretamente relacionada, primeiro, com o problema respiratório, né? Então, muitas pessoas têm alergia, né? E tem essa reação a uma atmosfera que é muito poluída, e a atmosfera da China é uma das mais poluídas do mundo, tá bom? Então lá as pessoas muitas das vezes têm que tomar algumas medidas para se proteger dessa atmosfera que é carregada de poluição por causa das indústrias, tá? Principalmente indústria, meios de transporte de modo geral, porque é uma população muito numerosa, é uma população muito grande e tem isso como consequência em decorrência disso, ok? Então, indo para próxima, tá? Também tem outro problema, o problema da visibilidade, tá? Então, muitas das vezes né, de velocidade rápida, né, principalmente em estradas, essa visibilidade da poluição acaba afetando bastante também, né? Então isso pode agravar e gerar diversos acidentes, tá bom? Acidentes de trânsito mesmo. Letra B. Em sua opinião, problemas ambientais como os descritos nessa página se restringem apenas ao território chinês? Então, quais são os problemas, né, principais? Quais são os problemas principais descritos, né? Nós temos, por exemplo, o problema não só do ar, mas também da água e do solo. Então, uma água poluída é uma água imprópria para consumo, ou que para despoluir precisa investir bastante dinheiro, bastante produto químico para conseguir recuperar essa água, ok? Então, um dos problemas principais em relação à água é isso, tá bom? E tem um problema também da poluição dos solos, né? Como, por exemplo, poluir com agrotóxicos, fertilizantes, herbicidas e pesticidas. Existe também o problema do lixo, tá? Porque o lixo ele gera chorume e isso também pode alcançar os solos. E a gente sabe que nos solos temos os aquíferos e os lençóis freáticos, ou seja, existe água subterrânea que ela também acaba sendo contaminada. E o problema da contaminação do solo é porque essa contaminação ela também pode afetar principalmente a qualidade dos alimentos, porque uma vez que os alimentos elas são plantados nesse solo, isso acaba também contaminando a nossa alimentação, tá?
São problemas que só acontecem em território chinês? Não, né? São problemas que acontecem no mundo todo, em alguns lugares com uma gravidade maior e outros menores. Cite 2 exemplos de problemas ambientais verificados no Brasil. Então, esses problemas ambientais, como a questão das poluições, né? Poluição geral, né? É também um problema brasileiro, então você pode citar isso. Em seguida, sugira ações que o governo e a população do país poderiam colocar em prática para solucioná-las. Então, vamos lá. Sobre a poluição atmosférica, é mesmo reduzir a emissão de gases, né? E como é que você se reduz isso? Diminuindo o número de transportes nas ruas, é uma opção, tá? Outra opção é também reduzindo a poluição de indústrias, né? Então, também isso ajuda. Na geração de energia, substituir por energia limpa. Então, ao invés de ser uma geração de energia que precisa da queima de combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural, substituir pela energia que polua menos ou que não polua. Tipo o que, professora? Tipo energia hidrelétrica, energia nuclear, a energia solar e a eólica. Mas aí a gente tem alguns problemas, como que geralmente as energias alternativas são energias muito caras, como a solar e a eólica, tá bom? O problema da energia nuclear são os acidentes nucleares, né? Então, a radioatividade, ela é extremamente prejudicial para a saúde da população em geral. Então, existe esses riscos, né? E a questão da hidrelétrica, muitas das vezes, está associada com a questão do desmatamento, né? Então, tudo tem um ponto negativo, um ponto negativo, positivo e um ponto negativo. Mas, de modo geral, o ideal seria reduzir o consumo e optar por atividades mais sustentáveis. Outro problema ambiental é a produção de lixo, né? Não só a produção de lixo, mas também o problema da reciclagem ou então da coleta seletiva, que na maioria das vezes acaba não sendo eficaz, tá bom? Enfim, aí a gente vai para a página 380. Tá bom? Então, vamos lá. Número 1. No contexto do contraste socioeconômico observado no continente asiático, podemos dizer que o Japão Então, é uma questão de Japão e tem os quadradinhos. Vamos ler e comentar um por um. Primeiro quadradinho. Um dos países menos desenvolvidos do continente e que conta com um parque industrial de alta tecnologia. Beleza, parque industrial de alta tecnologia, sim, o Japão tem. Mas não é um dos países menos desenvolvidos, muito pelo contrário. O Japão é um dos países mais desenvolvidos do mundo, não só da Ásia. Um dos países mais desenvolvidos do continente, ok, e cuja população predominantemente jovem tem impulsionado o crescimento. Não, a população predominante do Japão não é jovem, é idosa. Ou seja, a maior parte da população, ou boa parte da população, é expressivamente ali acima dos 60 anos. Por quê? Por causa da qualidade de vida do país. Então, é um país que investe muito em saúde, é um país que investe muito em infraestrutura urbana, né? Ou seja, encanamento de água, de esgoto, coleta seletiva, todas essas coisas que evitam doenças. É um país que tem uma medicina muito avançada, tá? Então, as pessoas têm o hábito, né, de ter acesso a diversos tipos de tratamento. Então, tudo isso contribui com a longevidade da população. Terceiro quadrinho. Um dos países mais desenvolvidos do continente e que conta com um parque industrial de alta tecnologia. Beleza. É praticamente o que eu acabei de corrigir na primeira questão. Um dos países menos desenvolvidos. Não, já está errado por aí. Do continente cuja população envelhecida. Ok, a população envelhecida tem apresentado taxa de crescimento negativa. O que é taxa de crescimento negativa? A gente está tendo um crescimento, uma redução da população. Por quê? Porque tem nascido poucos japoneses, né? Então, isso faz com que a população ela não
não cresça, né? É praticamente isso. Então, o total, né, de habitantes do Japão tem reduzido, ok? 2. Sobre a economia do Japão, responda. Era aí? Ah, tá. Cite... peraí que eu saí do meio do caminho aqui, só um minuto. Pronto. Tá. Cite 3 aspectos que levaram o Japão a ser um dos mais importantes economias da Ásia, tá? Então, vamos lá. O Japão, né, em relação aos outros países da Ásia, é um país industrializado, né? Então, os outros países, eles são agrários. Então, um país industrializado, ele acaba tendo um rendimento muito maior do que um país agrário. Segundo, o Japão foi o primeiro país, né, que a gente chama de pioneiro, da Ásia a se industrializar, né? Então, ele já começou a sair na frente em relação aos outros países, ok? Segundo, ele teve um crescimento muito acelerado, ou seja, o seu processo de industrialização foi muito rápido. E foi uma industrialização com qualidade, ou seja, uma industrialização com tecnologias de ponta, muito investimento em pesquisa, muito investimento em educação, muito investimento em infraestrutura. E esse investimento foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele acabou expandindo, né, esse crescimento através de uma atitude imperialista aos países do Sudeste Asiático, que são chamados os tigres asiáticos, tá? Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, tá bom? Então, isso tudo, né? Então, são esses 3 fatores, tá? Que levaram o Japão a ser uma das mais importantes economias, tá? O processo de industrialização pioneiro, a atitude imperialista e o investimento em alta tecnologia, tá bom? Beleza. Bem, qual aspecto do desenvolvimento econômico do Japão a fotografia abaixo representa? A resposta é desenvolvimento tecnológico, né? Que acabei de dizer. Então, aqui tem uma fotografia, né, praticamente de uma montadora de automóveis, e percebam que essa montadora, ela é toda automatizada, ou seja, ela é operada por máquinas, tá? Então, automatização vem da palavra automático, né? Então, tudo é projetado para ser de forma rápida, para ser de forma automática. Por quê? Porque uma máquina, ela tem muito mais eficiência em termos de produtividade, tá? Numa relação tempo e produção do que uma pessoa trabalhando. Então, dentro das indústrias, esse tipo de indústria é o tipo de indústria, né, que mais produz e que, consequentemente, né, mais vende, ok? 381, letra C. Tomando como base o exemplo do Japão, estudo das economias asiáticas realizado nesse capítulo, em sua opinião, qual é a importância de investimentos em pesquisa e educação para a economia de um país? Então, aqui é uma coisa que você vai dizer a sua opinião, tá? Então, o que eu vou falar aqui é só para mais ou menos te guiar, mas é muito importante que você busque outras referências, que você busque em outros lugares, né, no Google, sobre esse assunto, tá? Qual é o impacto do investimento em pesquisa e educação na economia de um país, tá bom? Mas, assim, de modo geral, o que é pesquisa? A pesquisa, ela parte do pressuposto de pessoas, né, especialistas, pessoas que estudam sobre um determinado assunto, que eles têm um problema, tá? E tem o objetivo de buscar uma solução para esse problema, ok? Então, vou dar um exemplo. Nós temos uma pandemia e precisamos de vacina, tá? Então, nisso que a gente precisa de uma vacina, os pesquisadores e pessoas que entendem sobre corpo humano, sobre vírus, sobre pandemias e assuntos afins, foram, né, atrás dessas respostas com base nos seus conhecimentos científicos. Então, quanto mais pessoas, pesquisadores, quanto mais estudantes pesquisadores tem uma sociedade, mais a sociedade ela consegue resolver os seus problemas. Isso
considerando qualquer área, tá? Não precisa só ser da área da saúde, ok? Então, as pesquisas, elas servem para isso. Então, existem diversas pesquisas, as pesquisas, elas são feitas por universidades e institutos, tá? E elas têm esse objetivo de pegar um problema da sociedade, ir para estudo e depois retornar com algumas soluções para essa sociedade. E a questão da educação são pessoas tendo acesso à educação básica, tá? Que são o que vocês fazem, tá? E também a educação profissionalizante, né? Que vai fazer com que essa pessoa se torne profissional em algum assunto e tenha também a mesma função de servir à sociedade, para que a sociedade, ela, de alguma forma, ela melhore e ela evolua. Então, e o que isso tem a ver com a questão da economia? Porque quanto mais pessoas escolarizadas, quanto mais pessoas qualificadas e mais pessoas pesquisando, isso tende a aumentar a economia de um país, porque são mais pessoas pensando, são mais pessoas produzindo e são mais pessoas, né, fazendo alguma coisa pelo seu próprio país, tá? Então, de regra, os países desenvolvidos são os países onde se tem um número bastante grande de pessoas com uma alta escolaridade e também com uma alta qualificação, tá? Então, a escolaridade que essas pessoas, elas vão alcançando o ensino fundamental, primeiro grau, segundo grau, alcançam o ensino médio, alcançam ensino superior, pós-graduação, e assim elas vão construindo conhecimento, ok? Mas você coloca aí a sua resposta em relação a essa questão. E quanto mais uma sociedade, né, um país investe em educação, investe em pesquisa, melhor fica também o seu sistema produtivo e consegue, né, valorizar isso e colocar mais valor, né, nesse sistema. Então, por exemplo, a questão lá do Japão, nós temos indústrias que são automatizadas. Então, para que tudo funcionasse de forma automática, teve que ter pessoas que estudassem a respeito disso, que entendessem sobre tecnologias para aplicar isso na produção, ok? E isso faz com que o produto ele possa ser vendido num preço maior, porque considera o conhecimento por trás disso, ok? 3. Há cerca de 40 anos, a República Popular da China iniciou uma política de reformas da economia planificada e implantada por Mao Tse-tung. É correto afirmar que essas reformas representam o fim do regime socialista e a abertura democrática do país? Justifique a sua resposta. Então, só um minuto aqui, deixa eu... Então, falar um pouco sobre a história da China. Eu tenho que ficar verificando se o marcador ele tá marcando na aula, porque às vezes ele para, aí eu tenho que regravar a aula tudo de novo, tá bom? E também porque a tela fica apagando, aí por isso que eu fico mexendo na tela, ok? Coisas da aula online aqui tem que resolver, tá bom? Então, o que acontece, né? Vamos um pouquinho da história da China, tá? A China, tá? Há cerca mais ou menos de 40 anos, ela teve a implantação do socialismo através de uma revolução que a gente chama de Revolução Chinesa, tá? E a gente teve uma economia que foi considerada planificada. O que é uma economia planificada? É uma economia, por exemplo, antes de falar da economia planificada, vou explicar um pouco o que é uma economia não planificada, ok? Então, a economia capitalista, de modo geral, como é que ela funciona? Ela é formada, né, pela divisão de classes, tá? E a gente tem dois grupos, tá? O primeiro grupo é o que a gente chama dos donos dos meios de produção ou os burgueses, e o segundo grupo é o que a gente chama de proletariado ou classe trabalhadora, ou aqueles que são despossuídos dos meios de produção,
tá? O que acontece? A classe trabalhadora, né, para sobreviver, ela precisa trabalhar. E para trabalhar, ela se submete, tá, na empresa, né, ou na fábrica, na indústria, no negócio, enfim, dos meios de produção. Então, dos donos do meio de produção. Então, quando a gente fala os donos de meio de produção, são donos de quê? São donos de indústrias, são donos de bancos, são donos de fábricas, são donos, tá, de empresas, ok? E o que acontece? Na China, né, quando teve a Revolução Comunista, por que teve essa revolução? Porque os trabalhadores, tanto do campo quanto das cidades, reclamavam muito porque eles não tinham direitos, ou seja, eles produziam e eles vendiam a força de trabalho, e quem lucrava com a força de trabalho eram os burgueses, tá bom? E a partir daí se tinha estabelecido uma desigualdade socioeconômica. Essas pessoas, elas trabalhavam muito e elas não tinham qualidade de vida, elas não recebiam direito, elas não tinham, enfim, direitos normais, tá? De descanso, não tinham, né? Então, era um trabalho explorado, né? Esse que é o termo assim mais oficial. Daí, o que aconteceu? Com Mao Tse Tung, ele falou, não, nós vamos fazer uma reforma, ou seja, tudo que os trabalhadores produzem, tá, vão voltar para os trabalhadores, ok? Então, nós vamos estatizar as empresas, os meios de produção. Então, todo mundo produz e todo mundo se beneficia disso, ok? Então, esse que era o princípio básico, ok? Então, não haveria a tal chamada concentração de renda. Qual a ideia da concentração de renda? Os trabalhadores trabalham, mas os lucros ficavam praticamente na mão dos donos dos meios de produção. Então, se eles ficavam com a maior parte do lucro, os trabalhadores ficavam praticamente com quase nada, entendeu? Então, a vida ela era muito difícil. Então, com essa reforma, o que seria a ideia de planificar, ou seja, de não criar essa diferença social, né? E as pessoas, elas viverem numa sociedade mais igualitária, acabou virando uma ditadura, ok? Ou seja, Mao Tse Tung, né, que no caso era figura, né, ele começou a implantar, né, o comunismo e virou um estado comunista, tá bom? Em que praticamente influenciava também na vida das pessoas e na decisão das pessoas, tá? Então, uma coisa que tinha como princípio de beneficiar a população acabou não sendo. A partir daí, tá? Isso acabou, né? Na China. A China, ela se tornou uma sociedade chamada socialista de mercado, então ela abriu as portas pro capitalismo novamente, mas ainda se tem as heranças oriundas lá do comunismo na vida direta dos aspectos de vida da sociedade, ok? Então, por isso, né, quando se fala, é correto afirmar que essas reformas representavam o fim do regime socialista? Não representava o regime socialista e muito menos a abertura democrática do Brasil, do Brasil não, da China, tá bom? Então isso começou a gerar também outros problemas sociais e a população ela continuou sendo desprivilegiada. Deu para entender? Peraí, deixa eu verificar o tempo aqui. Então, você pode escrever que, economicamente, a China, ela virou um socialista de mercado, ou seja, a economia não é planificada, né? Então, é uma economia capitalista, tá? Tanto que se tem a China como
é um dos principais países econômicos, né, do mundo, tá? Só tá atrás, por enquanto, dos Estados Unidos, mas a sociedade, ela vive ainda com os princípios socialistas, tá? Porque o Estado interfere nisso, tá bom? Mas, na prática, muito dos princípios socialistas acabam não sendo concretizados. Inclusive, alguns estudiosos do socialismo afirmam que a China, de fato, ela não é socialista propriamente dito dentro da raiz, né, do que foi prescrito por Karl Marx, que foi o criador, né, do Manifesto Comunista, e coloca essa ideia da revolução dos trabalhadores no sentido se são os trabalhadores que trabalham, por consequência, as riquezas geradas pelos trabalhadores não deveriam ser concentradas nas mãos dos donos dos meios de produção, mas deveriam ser distribuídas igualmente por aqueles que produzem, tá bom? Então a ideia é praticamente essa. 4. Observe o gráfico e responda as questões propostas. Quem são os tigres asiáticos e quais são as principais características do modelo econômico adotado por eles na década de 70? Então, tigres asiáticos são Singapura, tá? Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul, tá bom? Então, são países que foram praticamente uma extensão do desenvolvimento do Japão, tá bom? E são caracterizados mesmo pelos altos investimentos em indústrias, tá? E a abertura para a exportação, tá? Então, se produzia as coisas nesses países e, em consequência, esses produtos eles eram exportados. E eles ganharam praticamente destaque no mundo todo durante os anos 70 e 80, até os anos 90, mas chegou nos anos 90, eles entraram em crise. Tranquilo? Deu pra entender? Ok. Próximo. Dos países que integram as gerações de tigres asiáticos, quais deles tiveram maior crescimento no século XXI? A Indonésia e a Singapura. Como é que eu sei? Por causa do gráfico aí do lado, tá? Então tem um gráfico, é só vocês seguirem a linha e verem quais são os países que tiveram mais crescimento no século XXI, tá? Qual tigre asiático original apresentou maior crescimento econômico, tá? Entre as décadas de 80 e 90? Foi a Coreia do Sul, tá bom? Então, gente, essa foi a aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso, tá bom? Completem aí o livro de vocês e tchau. Até a próxima.